Gênesis capítulo 41, a partir do versículo 1. Olha, irmãos, se hoje, eu estava conversando com um irmão hoje, eu falei para ele assim, se hoje um pastor for corrigir uma igreja, de tudo aquilo que ele vê que não está certo de acordo com a Bíblia, ele não dura 15 dias nessa igreja. Não dura 15 dias. Porque por incrível que pareça, irmãos, parece que há um apego à coisa errada que é um negócio fora do comum. Isso já é o sinal desses tempos terríveis que nós sabemos que vão chegar, estão chegando, que antecedem a volta do Senhor Jesus. Convido você a ler o texto da palavra de Deus. Passados 2 anos completos, que José já estava lá no Egito, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo, o maior rio do Egito, um dos maiores do mundo até hoje. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas, e pastavam no carriçal, entre os juncos, na beirada ali do rio. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Ele está num sonho. Amém, igreja? Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas. E após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas, ou seja, abatidas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó. Fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então disse a Faraó o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhe os nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Podeis assentar em nome de Jesus. Você percebe o impasse que está aqui? Você sabe que o líder maior do Egito, por gerações, era o Faraó. Aqui não diz quem era o Faraó. Faraó é um cargo, era uma posição, era algo semelhante a um rei absoluto. Eram dinastias de faraós. E esse Faraó tem um sonho. Os egípcios, eles eram extremamente místicos. E nesse sonho é o que vocês leram comigo aqui. Ele vê primeiro 7 vacas formosas à vista e gordas, que subiam do Nilo. Dali a pouco ele vê 7 vacas feias e magras
que comem as vacas gordas e bonitas. Ele acorda. Você pode ver essa coisa de sonhos, a importância que tinha no mundo antigo, com outro líder importantíssimo de um outro império grandiosíssimo que houve na terra, que foi Nabucodonosor com o império na Babilônia, quando Deus usa Daniel para interpretar os sonhos. Vocês lembram disso? Faraó volta a dormir e sonha novamente. Agora ele não vê vacas, mas ele vê espigas. Primeiro, como na sequência do sonho anterior, ele vê as espigas fortes, grandes, bonitas. Depois ele vê as feias, mirradas. E novamente as mirradas comem as bonitas, as mais formosas. E quando o faraó acorda, como era de costume deles fazerem, ele vai procurar os seus magos. Ele vai procurar os seus sábios, para que lhes dessem a interpretação daquilo. Porque era muito comum naquela época, no mundo antigo, eles entenderem, eles acreditarem que as divindades se revelavam através de sonhos. E parece que Deus entra nessa pegada aí, né? Só que nenhum dos magos, nenhum dos copeiros consegue dizer a Faraó o que era aquilo. E aí o copeiro lembra-se de José. Conta a história. Olha, tem um camarada aqui no reino que ele pelo menos os nossos, ele interpretou. E do jeito que ele interpretou, aconteceram. Manda chamá-lo. José está preso numa masmorra. Um dos piores tipos de prisão que podia existir. Ele se banha, ele se arruma e vai à presença de Faraó. E Faraó, como todo homem mundano, como todo homem que não conhece a Deus, ele atribuiu a José a capacidade de interpretar o sonho. Ele achava que isso era algo de José, que era algo próprio de José. E José diz a ele: não está isto em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Não é apenas um impasse no sentido de entender o que estava ou o que iria acontecer. Aqui está em jogo o próprio trono de Faraó. Por quê? Porque nós sabemos, vocês sabem, que esses dois sonhos anteviam o quê? Uma grande crise sobre a face da terra. Uma crise de fome. E qualquer pessoa que lidera um povo sabe que se um povo, o que um povo com fome é capaz de fazer. A instabilidade social que vem nas crises, que afetam os bens essenciais do ser humano, nenhum governante jamais quis ou quererá passar, porque sabe da complexidade que está isso. Ou seja, o reino dele pode ir por terra. Então não tem só o impasse de saber o que era o sonho, mas tem a possibilidade de que o que viria pela frente deveria ser algo muito sério, porque nem os magos conseguiram interpretar. E José está ali, queridos. Eu comparo José a cada um de nós. José é o exemplo do crente verdadeiro no meio desse mundo em trevas. Você pode, talvez, não concordar com o que eu vou lhe dizer, mas o que existe de dificuldades nesse mundo em trevas vai muito além da nossa percepção. Porque nós somos forçados a acreditar, porque devido a tanta tecnologia, tanta riqueza, o mundo não tem problemas graves. Eu vou te dizer um só, que você pode procurar em qualquer mapa que você vai encontrar. Todo o petróleo que sai do Oriente Médio, de qualquer país produtor,
Arábia Saudita, Kuwait, Irã, Iraque, ele tem que passar por um estreito. É como que um braço de mar. Aqueles navios petroleiros imensos, eles saem, eles carregam aquelas milhares de toneladas de petróleo nos seus tanques e vão levar para o mundo inteiro. E eles têm que passar pelo estreito de Hormuz. De um lado Irã, de outro lado de cá Iraque. Se fecharem aquele estreito, a maior parte do suprimento de petróleo do mundo acaba, não chega. Por várias vezes tentou-se fazer isso, essas autoridades árabes tentaram manipular o mundo com isso, ameaçando o mundo de fazer isso. Eu não me lembro agora os anos, as datas, mas coisa recente, 2008, por exemplo. Forças navais americanas encostaram ali perto, porque havia a possibilidade deles fecharem. E meu filho, sem petróleo, o mundo para. O mundo para. Mas Deus, Ele sempre está ali controlando. Então, eu estou contando para você uma coisa boba, talvez, simples, talvez, que é a saída de um barco, de um porto, e a passagem dele para ele pegar, aí sim, o oceano e chegar na Europa, chegar nos Estados Unidos, chegar no Brasil, na China, com petróleo. Longe de nós imaginarmos que nós somos autossuficientes, porque não somos. Compramos toneladas e toneladas de petróleo diariamente. Mas se ali fechar, o mundo entra em colapso. Tanto é que muitos especialistas acreditam que ali poderá ser um dia o foco de uma terceira guerra mundial. Você vê como é a instabilidade do mundo? Hoje, por exemplo, mais uma vez, o Facebook foi multado, uma multa pesadíssima, por invadir a privacidade dos seus usuários. E já não é a primeira vez que eles fazem isso. Aquilo que nós julgamos ser impenetrável, porque tem senha, porque... Não é assim. Não vou voltar a falar, porque eu já cansei de falar e vocês não acreditam. Não é assim. Eu digo até para você, é impossível de fechar isso. Não tem tecnologia que faça isso. Seus dados podem estar expostos agora para um monte de gente. Os meus. Então o mundo não é toda essa segurança que afirma ter. Você olha hackers entrando dentro de mensagens de celulares de autoridades dentro e fora do país. Então não se iluda com a imagem que vem do mundo para você e para mim. Nós, como crentes, como José, estamos no meio de um mundo com extremas dificuldades. E que eles não sabem como resolver. Eles não sabem como resolver. E eu não sou menino na fé. Mas eu afirmo para você que assim como o Egito precisava de José naquele momento, o mundo precisa da igreja hoje. Quem crê nisso glorifica Jesus. Glória a Jesus. O personagem decisivo aqui não são os generais de Faraó. Não são suas tropas. Não são os seus servos. É um cara que estava na masmorra. É um cara que estava preso. Era um cara desprezível até. José, para Faraó, era um desprezível. Porque ele, Faraó, é a autoridade. Ele, Faraó, é o poder constituído. José, desprezível, é um preso condenado que iria morrer a qualquer momento. Nós, o crente
aquele crente da oração, aquele crente da Bíblia, aquele crente que ama Jesus, aquele crente que não troca Jesus por nada e nem por ninguém, ele é um José hoje. Por quê? Porque ele é visto como um desprezível. Ele é visto como um ser de outro mundo, como um troço rejeitado, uma coisa... Ai. Mas eu volto a te dizer, como o faraó precisava de José, o mundo precisa da igreja. Eu não me iludo com nada que vem do mundo. Por que eu não me iludo? Porque eu sou um pessimista de carteirinha, longe de mim. Por causa do que eu leio na Bíblia. Talvez você fique bravo comigo de eu falar do mundo, porque talvez a leitura que você esteja fazendo, estou dizendo talvez, seja o que o mundo te mostra. Agora, quando você põe os olhos na Bíblia, a tua leitura é outra, a tua visão é outra. Primeiro que quando você põe os olhos na Bíblia, você não encontra, por exemplo, poderes temporais. Homens com autoridades que começa hoje, termina daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos. Quando você bota os olhos na Bíblia, você vê um Deus que é de eternidade a eternidade. Você vê que o mesmo Deus que tratou lá no jardim do Éden com Adão, é o mesmo Deus que vai tratar quase 3, 4 mil anos depois com o apóstolo Paulo, chamando o apóstolo Paulo para ser um vaso escolhido dele. Então a primeira coisa que te enche os olhos é você estar diante de um ser que o poder dele não passa e ninguém pode destituí-lo da posição aonde ele está. Assim é o nosso Deus. Por isso que a Bíblia diz que ele é Deus de eternidade a eternidade. Esse é o primeiro ponto maravilhoso. Quando você tira os olhos do mundo e põe os olhos na Bíblia. O segundo ponto maravilhoso, eu já volto já para José, é que quando você põe os olhos aqui, você percebe uma coisa. Os países, os mais sérios ou os menos sérios, os mais desenvolvidos ou os menos desenvolvidos, têm suas leis que são mudadas. Mas aqui você encontra um conjunto de leis que ninguém pode mudar. Que Jesus disse, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não haverão de passar. Aonde você encontra Isaías dizendo, seca-se a erva, caem as suas flores, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. O problema, queridos, é que muitas vezes os nossos irmãos estão lendo a vida olhando para o lado errado. Você não pode ler a vida olhando para o mundo, porque você vai ser enganado. Porque você vai perceber que ali tem dificuldades que não tem respostas. Ali tem dificuldades que só o Espírito Santo pode resolver. Aleluia! E como o faraó, está aqui um exemplo clarinho para mim e para você. A maior nação da terra naquela época chamava-se Egito. A nação mais rica da terra, Egito. O exército mais poderoso da terra, o Egito. E não consegue resolver um problema de sonho. Obrigado, querido. 2 sonhos. 14 vacas e 14 espigas. O que é isso? A gente não sabe. Quando você olha para a Bíblia, irmão, eu gostaria tanto que você glorificasse a Deus. Porque quando a gente glorifica a Deus, o Espírito Santo se alegra dentro de nós. Agora, quando a gente não faz isso, é ruim, não é bom. Quando você olha para a Bíblia, você encontra alguém, aleluia, que desde o primeiro capítulo, o primeiro versículo, até o último, é o mesmo. Quando você olha para a Bíblia, você encontra Jesus no primeiro capítulo, no primeiro versículo da Bíblia. Quando você olha para a Bíblia, você encontra Jesus, aleluia, na criação. Você encontra Jesus na redenção. Você encontra Jesus na santificação. Você encontra Jesus na glorificação. E você encontra Jesus na vida eterna. Qual outro personagem é assim? Ou foi assim, meus amados?
E eu volto aqui para José. Assim como o Egito precisava de José, mesmo sem perceber, o mundo precisa da igreja hoje. O mundo precisa da igreja hoje. Por mais que ridicularizem, por mais que façam pouco, irmão, o que o mundo faz é fumaça. É fumaça para esconder os seus problemas, para esconder as suas misérias, para esconder as suas mazelas. Não tem resposta, não tem solução, não tem saída para um monte de coisas. Cuja resposta, cuja solução estão somente em Deus. E que Deus quer levar isso ao mundo através da igreja. Amados irmãos, talvez você já se sinta fora da igreja. Talvez você não goste de ser chamado mais de crente. Talvez você não goste mais que te identifiquem como o povo do aleluia, da glória a Deus. Talvez você não goste que ninguém diga para você, você é daqueles crentes que falam em língua estranha, você é daqueles crentes do poder, você é daqueles crentes que ora por enfermo ainda, que expulsa demônio, você não existe. Eu não quero ser assim não me identifique com essa gente. Essa gente, é esse o tipo de gente que o mundo precisa hoje. O mundo não precisa de igreja com culto para cachorro. O mundo precisa de uma igreja que seja como José, que tenha respostas, mas que reconheça, não vem de mim, é dele. É ele que tem a resposta, é ele que tem a solução, é ele que tem a saída, é ele que tem vida para dar, é ele que tem cura para dar. José disse, não está em mim. Aliás, não está isso em mim. Versículo 16, se você quiser e deve olhar para a sua Bíblia. Mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Eu não. Você está olhando para a pessoa errada, não sou eu. Tem alguém maior do que eu. Essas palavras parecem que elas têm ressonância lá em João Batista, né? João Batista é o precursor do Messias. João Batista é a primeira voz profética que aparece no mundo depois de 400 anos sem nenhuma profecia de Deus. Aí aparece João Batista no deserto, pregando, vestido de pelo de camelos, comendo mel silvestre, gafanhoto, e dizendo, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. É o primeiro profeta. É o primeiro profeta que vem depois de 400 anos. E é o primeiro profeta que vem dizendo, ele está para chegar. Muita gente achava João Batista um maluco, um doido. Esse cara é maluco, esse cara não tem juízo na cabeça. Esse cara mora no deserto, esse cara a gente não sabe nem em que lugar ele mora. Esse cara é esquisito, se veste esquisito, come coisa esquisita. Esse cara é todo esquisito. Mas essa é a leitura que o mundo faz. Para Deus, João Batista não era um esquisito, mas ele era a voz que clamava no deserto, anunciando, o Messias vem chegando, aleluia. E João Batista disse, vem aquele que é maior do que eu. Não sou eu. Várias vezes perguntaram para ele, você é o Messias? Não. Mas você faz coisas próprias, você fala como ele, mas não sou eu. Vem aquele que é mais digno do que eu. Aleluia. E ele disse assim, olha ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou sequer digno de amarrar as sandálias, a correia das suas sandálias, aleluia. É assim, igreja, que nós temos que estar no mundo, igreja, anunciando que não somos nós. O mundo não precisa ver o nosso próximo carro novo, a nossa próxima roupa nova. O mundo precisa saber, aleluia, que nós temos uma mensagem, aleluia, que nós temos uma palavra que é a solução de Deus para esse mundo confuso, para esse mundo complexo, para esse mundo que toma atitudes das mais absurdas possíveis diariamente. A igreja de Jesus é o José de hoje. A igreja de Jesus é o José dos dias atuais. A igreja de Jesus é o José que vai dizer, vai vir tempo de fome por aí, mas haverá provisão.
pergunta que a gente tem que se fazer, diante desse versículo 16, se nós somos como José para aqueles dias, que tipo de igreja nós devemos ser? Que tipo de igreja você, eu, nós devemos ser? Eu volto a dizer, a menos que você não faça parte da igreja. Se você não faz parte da igreja de Cristo, eu tenho uma péssima notícia para te dar. O que te espera é condenação. Porque Cristo vem arrebatar a sua igreja. E não existe igreja do lado de fora da igreja de Cristo. Quem está do lado de fora da igreja de Cristo são os bodes. Na comparação que Jesus faz. Nós não somos bodes, nós somos ovelhas do seu pastoreio. Ele disse para Pedro, se você me ama, então cuide das minhas ovelhas. Que tipo de igreja? Qual é? Você liga a televisão e pega um pedaço de cada uma? Não, no jeito de vestir eu quero ser igual àquela. No jeito de ir para o culto, os dias de culto, aquela ali é só de domingo, eu vou só de domingo. No jeito de crer na Bíblia, de olhar para a Bíblia, eu gosto daquela ali, sabe por quê? Porque para ela não é tudo que é Bíblia para ela. Só um pedacinho que é a Bíblia, eu gostei disso daí. E aí a gente vai formando essa miscelânea, esse cabeçalho de coisas, esse cabedal de coisas misturadas, estranhas, esquisitas. Irmãos, só existe uma igreja, queridos. Cristo não tem várias igrejas, Cristo tem uma igreja. Uma igreja. Quando Jesus vier, ele não vem buscar batistas, presbiterianos, pentecostais, ele vem buscar a sua igreja. Esse orgulhozinho besta que a gente carrega. Porque eu sou fulano, eu sou não sei o quê. Está igual aos dias de Paulo. Não, ele vem buscar a sua igreja. E quem é a sua igreja? Me permita dizer para você algumas marcas que você já sabe. A igreja de Cristo, ela não é rotulada pelo nome da placa. Ela não é rotulada pelo nome dos seus fundadores. Ela é rotulada, ela é marcada pelo sangue de Cristo. Ela é lavada e remida no sangue do Cordeiro. Ela é tirada do pecado. Ela é tirada das garras do diabo. Ela é santa, ela é pura, ela é sem mácula. Ela é a igreja de Cristo. Nós estamos muito preocupados em seguir a igreja que os homens levantam. Do apóstolo tal, da bispa tal, do fulano tal. Querido, a igreja de Cristo é única. E ela começa a ser conhecida assim. Ela é lavada e remida no sangue do Cordeiro. E o que tem a ver José com isso? José mostrou exatamente esse tipo de marca. José não se deixou poluir com os pecados de adultério da mulher de Potifar. José em momento algum mentiu. José em momento algum omitiu quem ele era. José em momento algum amaldiçoou ou maldisse a Deus por estar numa masmorra. Pelo contrário, aonde José passou, Deus usou José na casa de Potifar. Deus usou José na masmorra. Deus usou José diante do trono. E Deus vai usar José diante de todo o governo do Egito e das nações. Porque José era diferente. A igreja é diferente. Ela é lavada no poderoso sangue de Jesus. Ela é purificada. Isso quer dizer que o pecado não está mais nela. O pecado não faz parte da vida dela. O pecado não determina os seus passos. O pecado não determina o seu destino. Não, ela é a noiva. Não, ela não é a prostituta. Ela é a noiva do Cordeiro. Aleluia. Ela não é manchada. Ela é purificada. Ela é restaurada. Ela é a igreja viva do Cordeiro. José podia morrer a qualquer momento. Mas a igreja de Cristo, ela é preservada por ele. José sobe da masmorra para a sala do trono do rei, do faraó. A igreja de Cristo, querido, ela é única. Ela é lavada no sangue do Cordeiro. E ela é absolutamente dependente do Senhor. José disse, Deus dará a resposta favorável a faraó. Não sou eu. José dependia do Senhor. A igreja de Cristo não é uma igreja metida, orgulhosa, soberba, que põe Deus de lado por qualquer coisa. Não, ela depende de Deus das coisas grandes. Ela depende de Deus das coisas pequenas. Ela depende de Deus no seu dia a dia. Ela depende de Deus no seu avanço. Ela depende de Deus o tempo todo.
Porque ela entende que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. A terceira marca da igreja de Cristo que eu vejo aqui em José: disposição para o Senhor. O cara podia chegar diante de Faraó e falar assim: olha, quer saber, meu amigo, eu não quero mais saber de nada. Eu estou vindo de uma masmorra. Minha vida é uma porcaria. A minha vida é uma vida de presidiário. Eu como a pior comida. Me visto com a pior roupa. Eu fico num lugar sujo. Não. José disse: isso não está em mim, aleluia. Mas Deus vai me usar. Deus vai falar. O versículo 17 diz: então contou o Faraó a José. E aí ele conta o sonho todinho. No versículo 25, olha a disponibilidade de José. José não olha a sua condição. José não olha o seu momento. José só olha uma coisa: ele é o homem ao qual Deus deu sonhos e dele estava no lugar que ele deveria estar. Assim como a igreja, ela é única. Deus deu a ela uma missão, e o lugar que a igreja tem que estar é neste mundo, para dizer a este mundo que Deus tem uma resposta para todos. E José diz: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Essa é a igreja de Jesus. É lavada no sangue do Cordeiro Jesus. É dependente do Senhor Jesus. Aleluia. E é disposta, disponível para servir ao Senhor e não aos seus interesses. José não era assim. José não se negou a dizer a Faraó, mesmo diante de todo o sofrimento e todo o risco que ele estava, ele conta o sonho inteiro. E ainda no final, lá no verso 34, ele diz: faça isso, Faraó, e põe administradores sobre a terra. Ele fala: vai vir 7 anos de extrema fartura, e depois virão 7 anos de fome. No tempo da fartura, tire a 5ª parte dos frutos da terra. Está aí no verso 34. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cevada debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guarde. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Olha como Deus usa José. Você está percebendo a importância de José aqui? Sim ou não, irmãos? José está dando a resposta que Faraó não tinha, que os seus magos não tinham, que os seus sábios não tinham, só ele. É como nós, quando nós pregamos o evangelho aí fora, daquele portão para fora, nós estamos dizendo para as pessoas a solução que elas não têm, que elas não alcançarão por si mesmas, que elas não comprarão com seu dinheiro, que a tecnologia não lhes dará, porque a solução que Deus tem para o mundo foi dada na cruz do Calvário. A solução que Deus tem para o mundo se chama Jesus Cristo, o Senhor. Ele é a provisão para o tempo da fome. Mas não é na fome do churrasquinho do domingo. É do tempo que virá pela frente. 7 anos. Que a Bíblia chama de grande tribulação. Só Cristo é a provisão das pessoas diante de todos os fatos horrendos que vierem nesses 7 anos. Eu não estou fazendo similaridades bobas na mensagem, não. José é o espelho da igreja. José é a igreja dos dias de hoje. José é a igreja que está dizendo para o mundo: chegará o tempo da grande tribulação. E só escapará da ira de Deus aqueles que tiverem a provisão de Deus. E a provisão de Deus é Jesus. José foi fundamental naquele império. A Bíblia diz no versículo 57, eu vou encerrando aqui: e todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Vocês leram aí, irmãos? Toda a terra vem em busca da provisão.
Aleluia. A igreja tem essa provisão. A igreja é o instrumento, é o José de Deus para dizer para o mundo: há uma provisão que vai livrá-los da ira futura. Há uma provisão que vai livrá-los do pior tempo que a humanidade jamais viu. Você pode imaginar, Luiz, saraivas de pedras caindo sobre a terra, e esse será só o começo dos juízos. Pedras pesando mais de 23 quilos cada uma, caindo sobre toda a face da terra. Você pode imaginar, irmão, a destruição que isso trará. E isso é só o começo. Só o começo. Aí vem aquela mente iluminada, não é? Entre aspas. Ora, se Deus tem a provisão, por que Deus vai mandar a grande tribulação? Por que Ele não manda a mesma provisão? Ele está mandando. E as pessoas estão rejeitando, a começar talvez pela própria igreja. Muitos de nós não acreditamos que haverá esse tempo. Muitos de nós acreditamos que Deus é um ser meio abobado, que a gente manipula e faz com ele o que a gente bem entende. Meu amado, meu querido, olhe para a visão que João tem lá no Apocalipse 4 e veja se você encontra um Deus abobado, um Deus sem poder, um Deus sem nada. O mundo, irmãos, está à beira de um colapso irreversível. Irreversível. A hora que a grande tribulação começar, não existe poderio da terra capaz de fazê-la parar. Você pode imaginar o que significa um anjo com um pé na terra e outro no sol? Você pode imaginar o poder que está envolvido em tudo isso? Há muitos anos atrás eu falei para vocês sobre o juízo de Deus, e eu acho que eu vou trazer isso logo de novo para a gente relembrar. Meu amado, ninguém poderá deter Deus na sua ira. Deus vai julgar e vai condenar os pecados que o mundo cometeu contra ele e contra as pessoas. Mas aqueles que tiverem a provisão em Cristo serão livrados de tudo isso. Quando alguém crê em Cristo, ele vai receber essa provisão, esse livramento, esse cuidado, esse zelo, essa proteção, essa habitação de Deus. Por isso que, como José foi fundamental para Faraó, nós somos igreja do Senhor, fundamentais para esse mundo. Como eu disse no início da mensagem, perdido nas suas dificuldades. Perdido nos seus problemas, nas suas misérias. Um mundo que se consome a si próprio em suas maldades, em suas prostituições. Meus amados, meu querido, talvez você esteja vivendo como um monte de gente vive, o aqui e agora. Você não olha mais nada, você não vê mais nada. Tem feijão? Tem carne? Tem. Lá tem lazer? Tem. Então está na benção, meu irmão. Não é assim. Nós já estamos vivendo o princípio das dores. As coisas vão se estreitar cada vez mais. Mas eu tenho uma excelente notícia para te dar. Assim como Deus foi com José lhe dando a revelação dos sonhos, quando as coisas cada vez mais se estreitarem, mais a igreja vai receber do Espírito Santo sobre ela. Mais ela vai ser revestida, mais ela vai ser cheia do poder de Deus, mais ela vai ser usada por Deus. Você vai ver, e eu vou dizer para você, fica esperto, viu, irmão? Fique esperto, desce do saltinho do orgulho, porque Deus vai usar gente que você vai olhar e falar: nossa, como é que pode Deus estar usando esse menino de 10 anos, ele vai usar menino de 10 anos, ele vai usar menino de 15 anos, sabe por quê? Porque nós os mais velhos não quisemos ser usados por ele, não quisemos ser os Josés desse tempo, quisemos ficar atrás dos nossos interesses, dos nossos problemas, das nossas questões. Deus vai derramar o Espírito Santo, e quanto mais o diabo espremer a igreja, mais a igreja será vencedora, mais a igreja será fortalecida, mais a igreja será revestida do poder de Deus. Não brinque com Deus.
Ninguém pode brincar com Deus. O que nós estamos recebendo de Deus aqui nessa noite é uma revelação do Espírito Santo. Eu ia pregar, Edgar, sobre 2 Coríntios capítulo 12, filho. A minha graça te basta. Desde manhã essa palavra no meu coração. E o Espírito Santo me levou a olhar para esse texto. Pela sua misericórdia. Nós somos o José de hoje, Priscila. O nosso tempo é hoje. O nosso tempo é hoje, irmãzita. O nosso tempo não é depois que a gente morrer, é hoje. Deus quer nos usar hoje. O faraó precisa de nós. O faraó sem nós, ele vai mergulhar na fome. Ele vai mergulhar no juízo. Ele vai mergulhar na destruição. E não tem volta. A resposta, a palavra, o poder, a graça estão com a igreja de Jesus. Fique de pé em nome do Senhor.